Nós somos peregrinos a caminho do lar, rumo à eternidade, onde iremos morar com Jesus, nosso guia, nosso amigo e salvador. Em sua presença eterna encontramos o amor no caminho da fé. Somos um povo de esperança. Olá, sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio do Peregrinos Cast. Bom, hoje a gente vai falar sobre o grande conflito e sobre como ele nos afeta e de como ele nos influencia nos dias de hoje. Bom, estou aqui com o nosso pastor, Tiago Paixão. Obrigado, meu amigo, pela oportunidade de estar aqui com vocês. É muito bom. E falar sobre esse assunto é muito importante, afinal de contas, nós fomos afetados, estamos incluídos em uma grande batalha, uma grande guerra, e o bom é que nós não estamos sozinhos para falar sobre esse assunto, nós temos pessoas especiais aqui com a gente, não é verdade? Com certeza. E nossos convidados de hoje são o Jader e o Pedrinho. Prazer, eu agradeço aí pelo convite, poder estar participando aqui com vocês, é uma alegria imensa. Boa tarde, também agradeço pelo convite. É um convite que veio ali meio inesperado, mas é uma honra estar aqui. Bom, como o tema, como o nosso assunto é sobre o livro O Grande Conflito, nós temos aqui um exemplar do livro. Bom, esse livro ele foi recebido por Ellen White em Ohio durante um funeral. Que foi em março de 1858, numa escola pública, onde aconteceu essa visão que ela recebeu. Que retrata de uma guerra entre Cristo e seus anjos e Satanás e seus anjos. 2 dias após sua visão, Satanás tentou tirar sua vida, para que ela não pudesse apresentar o que lhe foi revelado. Porém, Deus a manteve firme na obra e em um verão de 1858, o livro de 209 páginas foi publicado. O livro O Grande Conflito, que foi bem aceito pela comunidade por conter pontos-chave dessa batalha entre o bem e o mal, e também por tratar de cenas finais da história da Terra. Bom, para iniciar aqui o nosso assunto, eu gostaria de saber de vocês, como os temas abordados em O Grande Conflito podem se relacionar com os conflitos que são retratados em filmes, em livros hoje em dia, no nosso cotidiano. Como vocês acham que isso se relaciona na nossa vida na prática? Muito bem. Então, essa questão dos conflitos que existem, eu encaro isso de uma forma que eu gostaria de compartilhar, que é o seguinte: sempre em um conflito existe o bem e o mal. E qualquer filme hoje que você for assistir, você vai ficar claro isso para você. Você assistindo ali em poucos minutos já vai ficar na sua mente: olha, esse aqui é o protagonista, esse aqui é o bem e esse aqui é o mal. Principalmente nesses filmes de heróis, gibis e tal. O bem e o mal, então, ele é bem claro. Da mesma forma, no grande conflito, nessa briga entre Deus e Satanás, o bem, ele é claro para a gente e nós devemos seguir o que o bem, ele apresenta, né? Porque pelos frutos a gente vai ser conhecido, né? E é bastante interessante que a Bíblia ela retrata de uma forma, de Gênesis ao Apocalipse, todo esse grande conflito que a gente está retratando aqui nesse assunto do podcast. E hoje em dia a gente fala muito sobre storytelling, ou seja, a forma de você contar histórias, né? Muitas vezes esses filmes, livros, eles seguem um modelo de storytelling muito bem feito. A história ela segue ali muito linear, mas a gente às vezes não consegue, numa perspectiva do livro mesmo, literária, ver a riqueza na Bíblia, de como ela conta cada detalhe da história. A Bíblia ela é a história da redenção, então ela conta os detalhes, as minúcias ali, de como surge o mal e como que o bem vence o mal, como o bem que culmina ali no sacrifício de Cristo. Então,
a gente hoje a Bíblia ela também tem esse conto, essa história muito bem linear, muito bem contada. Uma coisa que eu não sei se vocês já pararam para analisar isso, mas é que essas histórias que são retratadas nos filmes, elas parecem muito como uma paródia do grande conflito, daquilo que Deus apresenta para nós. E eu sempre fiquei pensando assim, por que Satanás ele tem um objetivo de apresentar uma história como essa? E aí eu fui percebendo que em detalhes como esse, ele apresenta o bem nem como algo tão bom assim. Ele apresenta, por exemplo, um herói cheio de falhas, ele vai apresentar um mal que às vezes não é tão mal, porque tem alguns personagens que são ruins e as pessoas até se identificam com eles. Vocês já pararam para perceber o quanto isso é perigoso também, ou não? Vocês já sentiram isso assistindo algum determinado filme, alguma série, alguma coisa assim? Isso mesmo, o mal aparece de uma forma, com uma história triste, né? Você fala assim, rapaz, tem até os memes, né? O passado do vilão. E aí parece, poxa, ele não é tão vilão assim, né? E outra coisa interessante também, que sempre nessas narrativas, nesses enredos, em um dado momento, o mal está muito na frente em comparação ao bem. O mal parece estar vencendo. E aí quando a gente olha para a situação hoje do mundo, na nossa realidade, parece que o mal está vencendo, né? Bom, como vocês entraram no tema de, sei lá, de filmes ou séries, por exemplo, quando a gente fala do meme, o passado do vilão, o que ele retrata? Ele retrata uma pessoa que por algum motivo alguém fez ela sofrer, mesmo sem saber, e essa raiva cresceu tanto dentro dela que motivou ela a, sei lá, a fazer o que ela está fazendo. Mesmo que, tipo assim, se o que ela quer, por exemplo, dominar o mundo, como é o clichê em todo filme. Seria como se a culpa não fosse daquele que iniciou o mal, alguém é que fez o mal com ele. Seria isso, né? Exatamente. Satanás, eu acredito que quando Jesus expulsou ele do céu, ele se viu lesado ali. Ele se sentiu tipo, poxa, por que isso está acontecendo comigo? A única coisa que eu quero ser é o segundo, eu quero estar no lugar de Jesus, por que eu não posso? Ele foi passando a narrativa dele, né, para os anjos ali que estavam no céu, e muitos foram enganados e permitiram aceitar aquilo no coração de muitos deles, né? E é dessa mesma forma, você falou ali dos filmes e tal, os mais conhecidos, os Vingadores, que o Thanos ele apresenta essa ideia de que o que ele estava fazendo era algo bom, né? Porque o que ele estava fazendo realmente ali era salvar o universo da fome e tal, então parece que é uma boa causa, né? Tentando trazer um equilíbrio, seria isso. É um equilíbrio, e totalmente um genocida, né? Querendo matar várias pessoas. Daí vem a importância, a gente entender. Muitos perguntam, e essa é uma das perguntas mais difíceis talvez de responder, por que o mal existe? É bem complexo a gente encontrar uma resposta como o mal surgiu no coração de Lúcifer, mas se Deus não tivesse permitido que Satanás conduzisse ali a situação, possivelmente a gente não teria o vislumbre do quão maligno é se afastar de Deus e de como é ruim a presença do pecado. Para que o mundo e os outros universos, assim, por exemplo, em Vingadores, o mundo inteiro se une em prol da derrota de Thanos, né, para destruir Thanos. Esse conflito cósmico, ele é cósmico, ele é mundial. Se não fosse vislumbrado o quão maligno, o quanto que o pecado distorce a vida e a natureza, não seria possível demonstrar para as outras partes do mundo o terrível erro de Satanás. Então, a gente consegue pegar esse comparativo também. Às vezes a gente, nas séries, nos filmes, a gente vê essa visão do passado do vilão como um anti-herói. Às vezes nem é um vilão, é um anti-herói. E acaba que você consegue acabar se identificando em alguns pontos. Mas fica bem claro, através da história da redenção, que Satanás não é um semi-herói ou coisa do tipo. E o pecado evidencia bem isso, a maldade, o pecado, a destruição. Eu percebo que nesse detalhe também,
há uma outra situação que o mal se beneficia nessas paródias do real grande conflito. É que ele mostra não somente que o mal às vezes não é tão mal assim, ou que a origem dele foi por culpa de terceiros, mas muitas vezes quando a pessoa termina de assistir e pensa, era só um filme, dá a impressão de que talvez o grande conflito real também seja só uma fábula, ou só uma história, como uma outra história bem contada. E eu vejo que o objetivo de Satanás é esse também, mostrar que ele não existe, ou que ele não é real. E tem muitas pessoas que não acreditam que o mal existe, ou que Satanás não é realmente uma pessoa, é alguém físico, mas o grande conflito relata que o diabo, ele é real, de que o engano, o mal, sim, de fato existe. E quando nós não percebemos essa cilada, nós podemos cair numa situação de muito desespero. E eu acho muito interessante a gente ver também as formas como ele se manifesta, onde ele tem ali seu dedo, sabe? E como é sutil a forma que ele entra, tipo, na igreja, e de forma que a gente nem imagina. Às vezes, qualquer coisa que a gente vai fazer, um exemplo que a gente dá, ou então uma música que a gente canta aqui na frente, pode não estar sendo de louvor exatamente a Deus, sabe? E aí, muitas vezes, no nosso contexto, né, da vida, da caminhada cristã, às vezes ele tenta colocar coisas na nossa caminhada que vai incentivar a crescer no nosso coração o orgulho, vaidade, várias outras circunstâncias, né? E tudo isso com o objetivo final do grande conflito. É que nem um ditado que as pessoas elas dizem, que uma pessoa ela tem raiva, vamos supor que eu tenho raiva de você, que é meu irmão, né? A gente não pode ter raiva entre os irmãos, né? Vamos supor que eu tenha raiva de você, mas eu não posso combater com você, não posso, se eu combatesse eu não iria ganhar, né? Porque ele é bem fortinho aqui, vocês conseguem perceber, não é isso? Se eu não posso combater com ele, eu vou para quem? Para o filho dele. E é exatamente essa estratégia que Satanás, o inimigo derrotado, ele usa, porque ele não consegue combater contra Deus, não existe guerra entre um e outro, não dá para comparar, e aí ele vai e ataca os filhos de Deus que somos nós, e ele coloca pedras no nosso caminho para que a gente caia, para que a gente tropece, né? Então a gente tem que ficar muito esperto com as ciladas que ele coloca. Ele utiliza, por exemplo, alguns filmes, alguns enredos para estar nos atrapalhando na nossa caminhada. Quando a gente pensa na volta de Jesus, tem vários filmes assim que eu vejo, porque é um tema interessante, tipo assim, alienígenas, por exemplo. Quando a gente vê um filme de alienígena, geralmente toda aquela tipo, aparece uma nave gigante no céu e começa a acontecer várias coisas assim, e todo mundo fica louco, é aquela maior loucura, e os seres que são lá representados são, tipo, seres totalmente diferentes da gente. E, tipo assim, como que a gente enxergaria a volta de Jesus, sendo que, tipo assim, o mundo já meio que premedita como seria tipo assim, no formato de uma invasão alienígena? Existem diferentes tipos de final aí. Tem os finais relacionados a alienígena, tem os finais cibernéticos, que é de máquinas tomando conta da humanidade, a máquina tomando conta do homem, e apocalipse zumbi, etc. Só que a Bíblia, e também, a gente falando do livro do Grande Conflito, o livro do Grande Conflito de Ellen White, ele retrata muito das profecias bíblicas, em especial ali Apocalipse e Daniel, e mostrando como isso se desenrola no decorrer da história. E o que a Bíblia fala é a respeito de um conflito, não de alienígenas ou coisa do tipo, mas um conflito que está relacionado aos mandamentos de Deus. O povo que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, esses que se mantêm firmes. E o conflito vai ser exatamente ali nos mandamentos. Não exatamente no apocalipse zumbi ou coisa do tipo. Agora, se os colegas quiserem comentar. Então, o que eu percebo é que é o seguinte, apesar de que a gente está dando um salto lá para frente, já para o final do grande conflito, mas a gente precisa entender esse assunto das paródias, vocês percebem
que, na verdade, esses filmes eles apresentam quem está vindo de fora como um invasor. E nós, seres humanos, precisamos lutar contra esses invasores, porque essa terra seria nossa. No grande conflito, quem luta contra aqueles que estão vindo, estão certo ou errado? De acordo com o grande conflito, vai ter um momento em que haverá uma guerra entre os habitantes da terra. O que o livro fala sobre isso? O que o livro do Apocalipse fala sobre isso? O que dá para a gente entender a partir desse assunto aí, à luz do grande conflito? Você pode fazer a pergunta mais uma vez? Vou dizer, quando nós olhamos para o grande conflito, nós percebemos que esses filmes que narram alienígenas invadindo a Terra, eles estão mostrando o seguinte, que os que estão vindo para a Terra estão errados. Pense, Nova Jerusalém está chegando, significa que parece que quem está vindo com a Nova Jerusalém está errado, e aqueles que estão na Terra estão certos. Esse cenário é um cenário descrito no grande conflito. Como que isso nos afeta? Porque dá a entender, parece que nós estamos certos, estamos sendo invadidos por alguém e a gente tem que defender a terra. Parece, nessa visão, quem está certo parece é quem fica na terra. Mas quem fica na terra, segundo o grande conflito, está certo ou está errado? Você gostaria de ficar na terra ou você gostaria de estar vindo na Nova Jerusalém? Seria mais ou menos esse o contexto para a gente entender. Nós estamos falando ali depois do milênio, né? Depois que passa o período dos 1000 anos, a Cidade Santa vem, e aí eu me lembro até de uma vez que um pregador, ele foi pregar, ele disse o seguinte, chegou pegou o microfone e disse, quem aqui quer acordar de manhã e ver a Cidade Santa descendo do céu? E aí os irmãos foram, eu quero, eu falei assim, irmãos, acho que você está precisando ler um pouco mais a Bíblia, né? Porque quem vai estar fora da Cidade Santa vai ser os ímpios, né? Os perdidos. Então, nesse contexto da Cidade Santa descendo, os ímpios, eles vão querer tomar aquela cidade, né? Querer derrotar aqueles que estão vindo, da mesma forma como o Apocalipse zumbi, no zumbi não, né? Mas um alienígena que está vindo aí tomar a terra, né? Isso que você falou, minha mãe sempre falou, tipo assim, vai ter o tempo que a gente vai estar na Cidade Santa, certo? Durante esse tempo, todo mundo que estava aqui, que ficou para trás, vai tipo, ressuscitar na segunda vinda, para poder ver a Cidade Santa descendo. Imagina quantos generais de guerra, quantas pessoas tipo assim, fizeram histórias em batalhas, não vão estar, tipo assim, poxa, eu fiquei, todo mundo foi, minha vida foi grandiosa, eu conquistei tanta coisa. Mas o que essas pessoas conquistaram para estar no reino do céu? E aí nós entendemos o verdadeiro caráter do mal, como você falou, Pedro, naquela primeira fala. Porque nós, muitas vezes, encaramos o bem e o mal só como uma questão de narrativas. Mas não é só uma narrativa. A luta entre o bem e o mal é algo real. Nós já podemos testemunhar o caráter do mal na cruz, mas nem todas as pessoas conheceram a história da cruz. Muitas pessoas viveram antes da cruz. Só que, por fim, nesse momento, no final do grande conflito, todas as pessoas que já existiram estarão vivas, desde o começo até o final, e ficará nítido qual foi o grande intuito de Satanás em constituir o seu reino. Isso é muito importante nós lembrarmos. Eu acho também importante a gente mencionar, porque o ser humano não era para fazer parte desse conflito, né? Porque se for pegar quem é os principais participantes ali do grande conflito, alguma pessoa pode até ser sujeita a pensar, o ser humano contra o diabo, mas na verdade não é Jesus contra Satanás, né? Uma briga que poderia levar qualquer pessoa, talvez, do universo ali que não é caída e tal, mas o ser humano, ele entrou ali de intruso nessa guerra, não era para fazer parte, né? E aí a gente vê a consequência hoje pelo mundo aí, né? Não precisa ir muito longe para ver pelas notícias, cada atrocidade que a gente vê acontecendo, né? Consequências desse conflito que a gente foi se meter, né? E a terra acaba se tornando o receptáculo ali, o lugar que vai acabar sofrendo as consequências por conta desse conflito. Só que é muito importante esse detalhe de como fica evidente que a maldade, o plano de Satanás, ali fica evidente no fim.
Porque Satanás pôs em dúvida para o universo o caráter de Deus, mas Deus não duela com o seu caráter. E todo o final e toda a história do grande conflito, no fim das contas, vai provar que Deus é amor. Inclusive, não quero ficar estendendo para o final do grande conflito, mas se você for lá no finzinho do livro, vai ter algo parecido ali, uma fala que falando a respeito de como, no fim das contas, tudo se conclui que Deus é amor. Então, o final dessa história é muito importante para a gente entender, de fato, o verdadeiro caráter de Deus e como os planos de Satanás são falhos e malignos. Entender isso é muito importante. Não sei o que vocês pensam a respeito disso, mas ter essa visão bem clara, ela nos ajuda a resolver algumas coisas na nossa vida. Não sei se vocês já chegaram em alguma determinada situação em que vocês estavam enfrentando um problema, e ao enfrentar esse problema, parecia que ele nunca teria fim. Parecia que toda a sua vida girava em torno daquilo. Só que quando nós olhamos para um pano de fundo como o grande conflito, nós percebemos que nós somos só um grão de areia. E tudo aquilo que nós estamos passando aqui agora, num grande cenário do grande conflito, pode ser facilmente resolvido, de que a batalha é muito maior do que simplesmente o que está acontecendo na minha e na sua vida. Mas, porém, se Deus ele se preocupa com tudo isso e consegue vencer a maior batalha de todas, isso nos dá a segurança de que Ele pode vencer as batalhas da nossa vida. Portanto, se alguém estiver chateado com alguém, se alguém brigou com você, se alguém falou mal de você, se alguém em algum determinado momento te magoou, te feriu, nós precisamos lembrar que, no fundo, nossa batalha não são contra essas pessoas. O apóstolo Paulo falou que nossa luta é contra quem mesmo, na verdade? São contra as hostes do mal, não é verdade? E entender isso faz toda a diferença, sim ou não? O que vocês pensam? Exatamente. Nossa luta é contra principados e potestades. E entender isso pode ajudar com... O senhor falou, pastor, a respeito da questão dos relacionamentos. Entender e buscar ter um maior cuidado, maior paciência, entender ali que às vezes a gente pensa, essa pessoa aqui não tem mais volta, não tem mais como o Deus, ela não tem salvação, mas o Espírito Santo pode, no coração entregue, comprometido, salvar qualquer pessoa. O que a gente tem que entender às vezes é que algumas pessoas se requer mais paciência, porque a gente está num grande conflito, não é fácil. Tanto que a Bíblia fala, aquele que é mais forte que ajude o irmão mais fraco na fé. Então, entender que se trata de um grande conflito contra principados e potestades e não contra as pessoas em si, é muito importante para a gente entender esse processo até mesmo na hora de evangelizar, na hora de pregar para as pessoas. Então, através da visão que o grande conflito traz para a gente, como a gente consegue ver o que está acontecendo no mundo hoje? Tanto nos eventos naturais, o que acontece no mundo, erupções de vulcões, terremotos, tempestades, tudo mais, e doenças, todo esse tipo de conflito, guerra, tudo mais, pandemia, tudo. O que o livro traz, qual é a cosmovisão, no caso, que o livro traz para a gente conseguir interpretar esses eventos? Bem, eu acho que é importante a gente entender isso, essa questão da cosmovisão, e entender também o que é necessário para que nós saiamos vencedores desse grande conflito, né? O que principalmente deve ficar em nosso coração, inicialmente, é que nós somos vencedores porque Cristo venceu, né? E aí fica muito mais fácil o cargo que a gente tem que carregar, porque Cristo venceu, nós podemos ser vencedores. E sobre essa questão dos conflitos e de como isso atrapalha tanto a nossa realidade atual, eu tenho uma história que eu gostaria de compartilhar para vocês ali, ela é bem breve, e é a história do pato baleado. Aqui, ó, pronto. A história do pato baleado. Conta-se a história que existia um senhor que ele tinha muitos recursos, ele tinha bastante dinheiro, e ele tinha ali vários servos trabalhando para ele. Dentre esses servos, ele tinha um que era o principal ali, o mordomo que estava sempre ao lado dele. Só que esse mordomo era uma pessoa que acreditava em Deus, embora ele não acreditasse. E aí, um dado dia, eles saíram para caçar patos.
E aí esse senhor, ele sempre questionava: rapaz, você acredita em Deus? E olha como é que está o mundo, tantas coisas, notícias acontecendo e tal, e sempre que acontecia alguma coisa ruim na cidade ali deles, ele jogava na cara desse mordomo dele: olha aí, ó, cadê o seu Deus, onde ele estava e tal. E aí eles saíram para caçar os patos, e quando passou o primeiro pato, ele deu um tiro, pô, derrubou o pato caiu morto. Passou o segundo pato, ele deu um tiro, o pato caiu. E ele era muito bom mesmo de mira, só que quando passou o terceiro pato ali, e ele atirou, e ele percebeu que acertou o pato, mas o pato não caiu. E ele, rapaz, ele foi lá e atirou de novo, e o pato não caiu de novo, e mais uma vez, e ele gastou todas as balas que ele tinha lá, acertando o pato, mas o pato não caía. E ali o mordomo, ele disse o seguinte: olha, assim é a vida do cristão. A gente pode receber tiros, pode passar por dificuldades, por problemas, mas se a gente continuar, nós seremos vencedores e a morte não vai nos alcançar, né? E eu acho que encaixou muito nesse tema do grande conflito, porque as dificuldades elas vêm, elas batem nas portas mesmo, e sai cada coisa desanimadora, mas se a gente continuar perseverante, nós podemos ser vencedores, né? Com certeza. A questão da cosmovisão é a forma como nós enxergamos o mundo e como nós interpretamos cada uma das situações. Sendo assim, uma pessoa, ela poderia se desesperar se em um determinado momento ela olhasse para o cenário da vida dela e se encontrasse, por exemplo, se ela recebesse um exemplo, um laudo de um médico dizendo que ela está com uma doença em fase terminal. Ou então alguém poderia perder todas as esperanças de ter uma vida feliz se as pessoas que ela mais ama nessa vida chegassem a falecer. Só que quem tem uma visão de mundo baseada no grande conflito, entende que há ressurreição, que haverá um local onde não haverá pranto, nem morte, nem dor, e isso faz toda a diferença para nós. Como seria a perspectiva? Não sei se em algum determinado momento você, Pedro, vocês já viram, já enxergaram um mundo, tentaram enxergar o mundo fora desse cenário do grande conflito. Se Deus não existisse, como vocês enfrentariam tais situações? Já chegou algum momento assim na vida de vocês, ou conhecem alguém que já tentou interpretar o mundo, algumas tragédias, fora do cenário do grande conflito? Então, isso é interessante, porque eu estava conversando com um amigo que ele se batizou há um ano, recentemente. E para ele é um ex-ateu. Ele era ateu, não acreditava em Deus nem nada. Só que quando ele descobriu a palavra através de Jesus e tudo mais, ele ficou encantado. Para ele foi tudo muito encantador, porque ele já tinha a ideia de que, nossa, seria muito bom se isso fosse verdade, mas ele não acreditava que era verdade. Só que as experiências da vida dele acabaram fazendo com que ele passasse a acreditar. E ele contou a seguinte história: ele estava conversando com uma pessoa, no contexto ali adventista, eles estavam dialogando, e parece que a pessoa com quem ele estava falando, um amigo, um familiar tinha morrido há um ano, uma coisa assim. E aí ele estava conversando com o meu amigo, e acho que essa pessoa ela falou assim: nossa, mas por que Deus levou essa pessoa tão jovem, tão jovem, na verdade, acho que não sei se era jovem, tão boa, era o comentário que ela tinha feito. E aí o meu amigo, ele estranhou assim, recém-convertido: ué, mas você não acredita que ele vai ressuscitar no fim? Tipo assim, ele comentou que aquele pensamento do amigo dele, o amigo falando, era um pensamento de um ateu. Era exatamente a mentalidade que ele tinha antes de se converter, não a mentalidade de alguém convertido assim. E às vezes a gente se questiona: por que isso aconteceu? Por que aquilo aconteceu? Eu acho que até é válido o questionamento, a lamentação, mas perder esse ponto de vista, esse foco, né, em como Deus já conduziu a história até o final e como Ele já venceu o pecado, ter essa perspectiva como se fosse a de um ateu, é muito sério. Às vezes a gente acaba tendo essa visão, a gente acaba lidando com os problemas da vida e enxergando: Deus, por que o Senhor fez isso? Como se a gente não tivesse a capacidade de confiar que no fim das contas todas as coisas cooperam para o bem. Enxergar o mundo
baseado no grande conflito faz diferença para a nossa vida? Faz diferença para vocês? Qual que é a diferença que vocês sentem em enxergar o mundo com um pano de fundo do grande conflito? Qual que é a diferença para a vida de vocês? Faz total diferença, porque enxergando o grande conflito, você consegue entender, primeiramente, como o mal ele acabou afetando a Terra, como afetou nós, seres humanos. A gente entende a nossa pecaminosidade, o quanto que a gente depende de Jesus e do seu sacrifício, quanto a gente depende do Espírito Santo de Deus, e a gente tem principalmente mentalizado que no fim das contas, no final, está tudo bem, e vai ficar tudo bem. Ter essa ideia do princípio, meio e fim, a gente estava falando de contar histórias, ter essa perspectiva de como essa história, o início, o meio e o final delas, a gente pode confiar nessa história que está, nesse enredo da redenção que está sendo contado aqui na Terra, porque Deus já venceu. Ter essa perspectiva em mente faz total diferença, porque a gente vive agora confiando plenamente em Deus, e que no fim das contas vai ficar tudo bem, para aqueles que aceitarem o sacrifício. E a importância de ter esse pano de fundo do grande conflito como nossa regra de fé, né, e prática, é interessante porque, vamos supor, um casal que tem um filho e essa filha ela chega a falecer. Um acredita em Deus e o outro não. Eles vão lá para o velório, vão no momento de despedida, e o que não acredita, vamos supor que o pai não acredita em Deus e nesse grande conflito, ele chega lá para a filha no final de tudo e diz adeus e vai embora. Já chega a mãe que acredita e ela diz até logo. Por quê? Então isso enche o nosso coração de esperança também. E não é só uma história para acalmar o nosso coração. A gente pode colocar Deus em prova e Ele vai responder a nossa oração. Então a gente tem que ter essa plena certeza que Deus Ele está conosco, mas não só para satisfazer as nossas tristezas, vamos dizer assim, né? Porque, para dizer bem a verdade, é muito fácil a gente pensar assim: o mundo está difícil, mas vai melhorar porque Jesus vai voltar. Algumas pessoas podem encarar isso como só um enredo criado para deixar tudo mais fácil, mas não é isso, né? Cristo Ele está conosco e a gente pode ver histórias que em nossa vida mesmo, de Cristo movendo pedras ali para a nossa felicidade, para a nossa vitória, né? Acho que uma mensagem, qual seria a mensagem do grande conflito para as pessoas que estão sofrendo? Nós vamos encontrar pessoas, através desse podcast, pessoas que estão sofrendo lá na casa delas, estão passando por alguma situação de luta, de desconforto, de doenças, de impossibilidades. Em algumas crises que eu enfrentei na vida, eu me recordo de ter parado e ter me lembrado: calma, eu sou o Tiago, e me lembrei, sou filho de Deus, sou um cristão, Jesus Cristo morreu para me salvar. E aí eu tentando meditar, lembrando dessas coisas, porque nós temos a tendência de simplesmente olhar para a dificuldade que está diante de nós. Que recado vocês dariam para aquelas pessoas que estão sofrendo agora e quem sabe não estão conseguindo enxergar além disso, não conseguem olhar para esse grande conflito? O que vocês diriam para essa pessoa lá de casa agora que está sofrendo e que está acompanhando vocês? Muito bem, eu diria para a pessoa que talvez está assistindo a gente que Cristo é suficiente, independente das dificuldades que a gente pode estar enfrentando. E eu sei que existem coisas que abalam nossa vida mesmo, mas quando nós permitimos que Cristo entre no nosso coração e que Ele satisfaça a nossa vontade, quando nós permitimos nos negar a nós mesmos, nós podemos nos satisfazer nele, e não vamos buscar satisfações em outros lugares, porque quando a gente busca ser satisfeito em outros lugares, a gente vai se decepcionar mesmo, porque nesse mundo nada pode satisfazer. Tem gente que vai buscar satisfação em dinheiro e ela se frustra porque às vezes não consegue alcançar resultados que ela gostaria, ou no amor, ou em várias outras coisas. Mas a satisfação verdadeira ela deve ser encontrada em Jesus. Quando Cristo Ele entra na nossa vida, toma conta do nosso coração, a felicidade ela é consequência. E não é que tudo vai melhorar, as coisas vão continuar às vezes difíceis, porque a vida é assim, mas a pessoa ela vai ficar feliz em saber que Cristo é com ela. E o recado que eu poderia passar às vezes não tem como a gente
muitos problemas da vida a gente não consegue, às vezes, conseguir entender a dimensão da dor da pessoa, da dimensão de como está doendo dentro dela, e de como ela está sofrendo. É bem difícil mesmo. Como o pastor falou, às vezes a gente perde de vista como que Cristo está com a gente fica muito focado ali no problema. Mas eu acho que nada melhor do que a gente ler a palavra de Deus, né, a respeito do assunto. E para você que está passando por dificuldades, eu queria ler uns textos. Apocalipse 22:3 fala da Nova Jerusalém. E ali está escrito: e ali nunca mais, na minha versão, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo sempre. E ainda a Bíblia fala que Deus sabe os pensamentos a nosso respeito, pensamento de paz, não de mal, para dar o fim que nós esperamos. Ellen White também fala que se a gente tivesse a gente conseguisse ter o vislumbre de todas as possibilidades de caminhos, a gente também conseguiria entender que o caminho que Deus está proporcionando para a gente, no fim, a gente escolheria aquele caminho que Deus está trilhando. Então, essa é a mensagem que eu tenho para passar para você que está sofrendo. Tenha força, Deus é contigo. Então, nós já estamos indo para o finalzinho, e eu quero dizer para vocês o seguinte: eu não sei como vocês encaram aquelas pessoas que já contam o final do filme para vocês. Mas eu preciso dar um spoiler aqui agora, e esse spoiler é o seguinte: bem, apesar de que quando você já sabe o final da história, isso diminui toda a sua ansiedade, tira a atenção, tira, quem sabe, o medo, a apreensão do que vai acontecer no final. Acredito que, por não se tratar de um filme, ou simplesmente de uma série, por se tratar da nossa vida, e por se tratar daquilo que nós estamos enfrentando agora, é muito importante saber que está escrito em Apocalipse capítulo 21, verso 4: e Deus enxugará todas as lágrimas de seus olhos, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem haverá mais dor, porque as coisas antigas são passadas. O livro Grande Conflito vai terminar dizendo o seguinte: que o grande conflito terminou. Pecado e pecadores já não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única palpitação de harmonioso júbilo e alegria vibram por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou, emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, declaram que Deus é amor. Assim, um dia esse grande conflito, que hoje, por ser uma batalha, nos traz tristeza, morte e dor, terá o seu fim. E nós podemos acreditar que esse Deus de amor nos guiará a um lugar seguro, em nome de Jesus. Você pode acreditar nisso. Essa é a nossa esperança, e essa vai ser a nossa oração, para que você em casa, nesse grande conflito, seja mais do que vencedor, assim como nós também. Amém. Bom, agora eu queria pedir para o Jader fazer uma oração para a gente encerrar com tudo isso que a gente aprendeu hoje, que acho que foi de grande valia. E pode fazer uma oração para a gente? Com certeza. Então, vamos falar com Deus. Bondoso Deus e eterno Pai, nós, Senhor, te agradecemos pela oportunidade concedida a nós de aprendermos um pouco mais sobre esse tema tão maravilhoso que revela o teu amor para conosco. Nós queremos te convidar, ó Pai, para fazer parte do nosso coração e da nossa vida, guiando o nosso viver. Que nós possamos olhar o mundo agora na perspectiva do grande conflito e ter em mente que o bem é vencedor. Isso é o que nós te agradecemos e te louvamos, em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, essa foi nossa primeira edição, né, o nosso primeiro episódio do Peregrinos Podcast. Agora eu acertei o nome, finalmente. E queria agradecer vocês pelo tempo, por tudo que vocês trouxeram aqui de
de importante para a gente. Também queria agradecer a todos que nos assistiram, e esse é só o primeiro. Tanto assistiram quanto ouviram, na verdade. Muito obrigado e até o próximo. Nós somos peregrinos a caminho do lar, rumo à eternidade, onde iremos morar com Jesus, nosso guia, nosso amigo e Salvador. Em sua presença eterna encontramos o amor no caminho da fé. Somos um povo de esperança, olhando além das nuvens para a promessa que se alcança.